Há pouco mais de alguns meses do início oficial da corrida presidencial de 2026, o Brasil entra em um novo ciclo eleitoral sob a sombra de um fenômeno que cresce em velocidade maior do que a capacidade de regulação. A disseminação de vídeos manipulados por inteligência artificial. Levantamentos de entidades de monitoramento digital indicam que conteúdos falsos em formato de vídeo têm taxa de engajamento de até 3 vezes maior do que textos ou imagens estatísticas, ampliando o potencial de desinformação em larga escala. Nas eleições municipais de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral já havia registrado dezenas de representações envolvendo deepfakes e conteúdos sintéticos, um número que especialistas projetam ser significativamente maior em 2026, quando estarão em jogo a presidência da República, governos estaduais e cadeiras no Congresso. O risco, alertam os pesquisadores e autoridades, é que a combinação entre realismo visual, circulação em massa nas redes sociais e dificuldade de checagem imediata comprometa a confiança do eleitor, distorça o debate público e coloque em xeque a integridade do processo democrático. O jornalista Tiago Barbosa considera que a tecnologia avança a longos passos, ao contrário dos órgãos oficiais que coíbem as manipulações, principalmente no contexto eleitoral. Tem a dificuldade de evitar a manipulação pela própria sofisticação do conteúdo, né? É um conteúdo muito bom, que a gente vê assim, bom no sentido da criação, né? É verossímil, né? Às vezes a imagem, até a definição ruim das imagens, determinadas imagens, faz com que você acredite que elas são reais, né? Então, assim, eu acho bastante preocupante, porque eu acho que vai ter uma enxurrada, sabe, de vídeos falsos. Acho que esses vídeos falsos tendem a ser impulsionados pelas plataformas, sabe, pelos algoritmos, tendem a ser favorecidos pelos próprios algoritmos, sabe, que são controlados por plataformas que têm interesse na propagação do conteúdo da extrema-direita, né, nas bandeiras da extrema-direita. E eu acho que a gente, por um lado, vai ter uma justiça eleitoral, digamos assim, menos firme em relação a tudo. Porque a gente teve uma conjuntura, uma circunstância na eleição passada, né, de ter um ministro que teve muita coragem e teve muita decisão de tomar atitudes firmes, certo? Mas, em compensação, a gente teve algumas questões que passaram de novo em branco, como, por exemplo, criação de fake news dita por candidato, que deveria ter sido punida. A gente não pode esquecer, por exemplo, das imputações criminosas a Guilherme Boulos lá em São Paulo, por um candidato, como é que chama? Por um partido político, não, por um candidato, que hoje é pelo governador. Então, essas coisas passaram muito debaixo do radar, né? Não do radar de quem percebeu, mas, digamos, da justiça. E há, de novo, uma tentativa de apaziguamento pela omissão, sabe? E esse apaziguamento pela omissão, ele gera consequências, sabe? Então, se você não puniu lá atrás, sabe? Já na outra eleição de 2018, também não foram punidas pessoas que inventaram mentiras, pessoas que fizeram insinuações perigosas ou criminosas, não foram punidas na eleição passada, e nessa eleição eu acho que elas também não vão ser. Sabe? Então, assim, eu acho que vai ser muito difícil, porque a gente não construiu uma rede de proteção contra fake news, contra... A gente tem uma agilidade na internet, eu vejo, principalmente de alguns influenciadores, sabe? Mas é difícil você conter a velocidade, a viralização, por exemplo, de um vídeo bem construído, sabe? Na mentira, sabe? É difícil você construir, principalmente quando a plataforma tem lado. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, reforça também que as manipulações de identidade chegaram para ficar
E esse é um grande desafio a ser combatido neste período eleitoral. Nós lidamos com redes sociais, com as plataformas em geral, atuando nesses espaços, com 5 Vs, que são a grande novidade. O volume de informações, inclusive falsos, a velocidade dessas informações que impede as pessoas de pensarem, raciocinar e fazerem escolha e manterem sua liberdade, a variedade de dados que chega à nossa mão o tempo todo e que a gente não consegue dar conta de racionalizar o que é fato, o que é fito, o que é fake, a viralidade disso, que explode, tira-se de um lugar, já aconteceu no mundo inteiro, e o mundo inteiro dá notícia, às vezes, de uma mentira que pode levar à morte das pessoas, e a verossimilhança. Porque antes colocava o ministro-presidente do Supremo, estava lá sentado, e daí a pouco colocam outro tão igual que parece, como me disse o ano passado um prefeito. A senhora está me vendo falar aqui, eu nunca falei isso, mas não sou eu de jeito nenhum. É que aquilo fica tão óbvio, tão parecendo verdade. Então, tudo isto gera, se eu mando retirar, a possibilidade de não se chegar a um dano muito grande. Apesar das dificuldades, o Poder Judiciário mobiliza algumas ações para 2026. O TSE lançou a websérie Ver de Verdade, em terra de fatos, fake não tem vez, composta por 6 vídeos curtos e didáticos nas redes sociais para conscientizar o público sobre a desinformação e ensinar como identificar conteúdos potencialmente falsos. A campanha apresenta os 5 Vs da desinformação: volume, variedade, velocidade, viralidade e verossimilhança, que explica como notícias enganosas surgem, se espalham e parecem verdadeiras, além de reforçar em linha com o alerta da ministra Carmen Lúcia, que combater a desinformação é um desafio global e essencial para proteger a liberdade de escolha do eleitor. Além da conscientização online, o tribunal opera para fazer doer no bolso de quem propaga mentiras. O órgão também avalia estipular uma multa de 30 mil em caso de divulgação de fake news com uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais desse ano. A Corte aprovará regras para o uso da ferramenta e deve mobilizar uma força-tarefa de peritos para avaliar conteúdos manipulados. O aprimoramento da vigilância sobre essa tecnologia é uma das prioridades do tribunal.